está no Política Sem Mistérios. São 5 mulheres, 5 identidades, mas com um único objetivo: levar a reflexão política de vários assuntos culturais, sociais, econômicos, estruturais para a sua casa. E hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante. Eu nem sabia que era tão importante, porque tive que fazer alguns estudos, algumas leituras para fazer um debate, sabe com quem? Com o doutor Matheus Santiago. E nós vamos falar de algo que é muito importante, que você tenha esse conhecimento ou não tenha esse conhecimento ainda, que é a proteção dos seus dados, a propriedade intelectual. Então, olha, te aconselho a sentar aqui, estar com a gente durante essa próxima 1 hora, de uma forma muito descontraída, a gente começar esse programa tratando de assuntos que deva aí fazer parte, porque os dados é uma extensão da sua personalidade. Estou aqui com André Peixoto, com Viviane Leite, Maria Goretti e Jéssica Tupinambá. Bom, vou apresentar ele, né, que está aqui com a gente hoje, Matheus Santiago. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui, ó, nessa piscina. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Matheus. Seja bem-vindo, Matheus. Você está no raio das políticas aqui sem mistério. Então vamos começar, Matheus. Eu quero que você se apresente, mas eu vou ler aqui os dados. Deixa, porque hoje está aqui no celular, gente. Espera aí que tudo se resolve. Deixa eu achar aqui os dados do Matheus. Gostei do chaveirinho do celular, tá? É. Um arraso. Lindo. E hoje eu estou com o esmalte que tem aroma, gente, do nosso Esmalte com próximo aroma? patrocinador. Ah, ótimo. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho de quem é Matheus Santiago. Ele é graduado, gente, em Direito pela nossa Universidade Santa Cruz. Ele é especialista em Ciências Penais pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Ele é especialista em Planejamento de Cidades, que eu também fiz esse estudo, na UESC. Ele é mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, também pela UESC, pós-graduado em Direito de Proteção e Uso de Dados pela PUC de Minas, né? E está doutorando agora em Propriedade Intelectual e Inovação pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E ele é membro também, gente, da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB e ex-procurador de alguns municípios aqui, como Itabuna, Camaquã, Quaraci, e foi gerente administrativo e advogado conjunto penal. Então é um homem que entende, gente, de proteção de dados, a propriedade intelectual. Que currículo, hein? É, ótimo. Então, Matheus, vamos iniciar nosso programa e falando sobre essa preocupação que nós todos temos em proteger os nossos dados. Com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, você acredita que o Brasil já se adaptou, ou quando eu falo Brasil, eu digo as empresas, mesmo com aquele vacatio legis enorme que a legislação deu para todo o setor empresarial, industrial, ou seja, todo o brasileiro, o cidadão e cidadã, na forma de pessoa física ou jurídica, se adaptar à LGPD? Você acha que já estamos prontos para essa nova legislação? Ela está funcionando? Em que pese ela versar sobre dados bem importantes, né, que, como você falou, são uma extensão da pessoa, né, da nossa personalidade. O que se percebe ainda é uma timidez com relação às empresas e até os próprios titulares de dados em reconhecer o quão importante é essa lei, né, para a proteção das nossas informações, para a proteção da privacidade, Sim, da intimidade, da liberdade. Então, assim, a gente percebe que existe ainda um caminho muito longo a ser percorrido para que, de fato, ela alcance o patamar que ela merece nas nossas vidas e no dia a dia das empresas.
Ô Andréia, vendo Matheus falar, você, Maria Goretti, que são advogadas, você acredita que os escritórios de advocacia já se adaptaram? Porque ali no escritório de advocacia é um lugar com arquivo de muitos dados, né? E depois eu até quero conversar com vocês duas, juntamente com o Matheus, né, que depois da da Lei Geral de Proteção de Dados, estreou um novo ramo da advocacia que não é propriamente de uma advocacia de conflito, né? Uma advocacia judiciária, né? Uma extrajudicial. É uma extrajudicial. Primeiro, agradecer novamente, meninas, aqui estamos, né? E boa tarde, boa noite ou bom dia para quem está assistindo o programa. E dizer quanto estou feliz aqui por ver Matheus Santiago na nossa bancada, um amigo, um irmão, uma pessoa querida que mora aqui no meu coração. Ele sabe o quanto eu prezo assim pela amizade dele e é um prazer imenso ter você aqui. Quando eu vim para cá, eu vim pensando, poxa, é ele, Matheus Santiago, meu amigo, é ele que vai estar aqui. E o que e também o especialista, né, na área. Então, para a gente ia ser difícil a gente falar com uma pessoa que entende sobre o assunto, mas para a gente também é um conhecimento sobre a área. Outro fator importante que a gente precisa é o segundo homem que está nessa bancada. É mesmo. Né? O segundo homem que está nessa bancada com a gente, nós mulheres, né? E a gente precisa sinalizar isso. Enfim, Matheus, eu fico muito preocupada porque nossos escritórios, a gente tem diversos arquivos, né? A gente está caminhando com a proteção de dados, assim, muito difícil da gente manter isso e da gente se adequar à lei. E você sabe que o escritório de advocacia, a maioria, posso dizer assim, a maioria, não é adequado ainda à lei. E como a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer adequar a lei de proteção de dados? Porque a gente vê, muitas vezes, pessoas ligando e falando assim, não, nós temos seus dados, pessoas que usam também dos próprios dados que nós temos, que a gente não sabe como é que a gente consegue esses dados, mas que ligam e entram em contato dizendo, não, mas nós temos seus dados. E pode informar, inclusive, dizendo que foi o próprio escritório que forneceu esses dados. E, na verdade, não é a gente que fornece esses dados, muitas vezes estão sendo publicizados, né? E a gente tem muita preocupação com isso. Para se adequar, é difícil, Matheus. Eu digo que é difícil a gente, como advogado, adequar. Você pode até me dizer, e muitos escritórios têm escritórios grandes, viu, Liz? Escritórios grandes estão tentando se adequar. Os pequenos escritórios que estão iniciando estão com dificuldade. E a gente sabe da necessidade de se adequar, porque se a gente não se adequa, a gente pode incorrer, né, de multa, e são multas altíssimas que podem acontecer. Então eu te pergunto, Matheus, como adequar um escritório pequeno? E um escritório grande, tudo bem, tem a sua forma de assessoria jurídica, sua assessoria até na própria empresa, né, na própria escritório tem a sua demanda e sabe se colocar diante de uma lei, que é uma lei tão importante que a gente ainda está caminhando com ela, né? Eu digo que a gente está caminhando, a gente está se construindo, mas como é que nós, escritórios menores, escritórios, principalmente o jovem advogado que está iniciando, como é que a gente faria isso para adequar a lei? Primeira coisa é entender que a adequação, né, a LGPD acaba sendo também um projeto de compliance mesmo, né, de você estar adequado às normas. Eu diria que o primeiro passo é, de fato, você desenvolver uma cultura da proteção de dados. Porque no momento em que eu entendo a importância de um dado pessoal, e mais ainda que por trás do dado existe uma pessoa, né, e eu começo a ter uma cultura diferente com os meus dados pessoais, então eu passo a questionar por que as pessoas querem meu dado, para quê, qual a finalidade. Só para a gente entender, a lei ela tem duas bases principais, certo? Uma delas é a efetivação de direitos, o direito à personalidade, o direito à intimidade, à privacidade e outros direitos fundamentais. Mas também, por um outro lado, a gente vem a questão da transparência. Então, assim, efetivamente, enquanto talvez advogados, a gente vai ter que
imaginar e perceber que nosso escritório acaba sendo um repositório muito grande de dados pessoais, especialmente quem tem uma carteira grande de clientes. E, eventualmente, nós temos uma permissão legal para tratar, né, para manipular dados pessoais por conta dos processos judiciais e administrativos que a gente acaba patrocinando. Daí, qual seria talvez a grande questão? Primeira coisa, uma mudança de mentalidade, né, de entender, de fato, a importância dos dados pessoais, conscientizar nossos clientes sobre essa importância e, acima de tudo, você criar um padrão de trabalho. Por quê? O que é que nós temos visto? As pessoas entram em contato, já virou um tipo de golpe, né? Eles conseguem acessar o processo judicial, que, em regra, é público, pegam as informações, enviam para os clientes dos advogados, se fazem passar pelo escritório de advocacia e pedem dinheiro, né, para que a causa finalize, para que determinado ato seja efetivado, sem que o advogado tenha pedido nada em relação a isso. Então, é também criar um procedimento, porque a lei, para além das questões jurídicas, ela tem uma faceta muito importante, que é a governança dos dados, a forma como você lida com os dados pessoais, a forma como você se comunica com o seu cliente. Tudo isso acaba sendo sistematizado e você deixa muito claro para o seu cliente como você trabalha. Uma outra coisa é a própria questão da segurança da informação, que eu diria que é a face talvez mais pesada e mais importante da lei. Então, assim, é uma lei que você não adequa só com procedimentos jurídicos ou só com advogado. Você precisa ter uma equipe multidisciplinar, né, especialmente trabalhando as questões, como eu falei, de governança de dados e também a própria questão de informática, né? de informática, de segurança da informação. Eu sei que é chato, por exemplo, você muitas vezes a cada 2 meses ou a cada 30 dias ter que mudar a senha de acesso ao computador, né? Você ter a dupla checagem, você entrar no seu e-mail, mas seu celular também pedir a confirmação, né? As senhas mais complexas, né? Alfanumérico, de repente com caracteres especiais. Fora, né, os próprios programas também que são desenvolvidos, até porque uma das coisas que a lei vem trazer, para além do desenvolvimento da inovação e do desenvolvimento econômico, é o próprio desenvolvimento tecnológico. Tem um site muito interessante chamado Kaspersky, que é um dos produtos deles, né, é um antivírus, que você consegue acessar o site e você vai ver as invasões, né, as tentativas, na verdade, né, de invasão de redes mundo afora em tempo real. E você olha um mapa assim totalmente colorido, né, com várias tentativas, né, de hackers ali, né, em tempo real tentando acessar, invadir e de repente capturar dados, né. Qual é a grande questão? Nosso país, o Brasil, no ranking do Kaspersky, ele está sempre em segundo ou terceiro, revezando com a China. Primeiro é a Rússia, né, e ali o Brasil fica com a China em segundo. Então, assim, nós estamos num país que é alvo de ataques cibernéticos de forma muito frequente. Então, assim, é muito comum, por exemplo, você ver um tipo de ataque chamado de ransomware, que ele sequestra os dados e pede recompensa para liberar. Nós vamos falar de alguns ataques, né? Eu, como trabalho num plantão policial, eu sei dos tipos de registro que a gente obtém lá diariamente por conta da violação, né, da supressão e alteração de dados que são subtraídos e utilizados de forma indevida. Mas, Matheus, você tocou em um ponto primordial, que esta lei, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não altera uma questão apenas sobre o ponto de vista jurídico, mas ela faz uma renovação comportamental dentro de uma cultura institucional. É o contrato, é o compliance, é a logística, é o recurso humano, né, é a TI, o Departamento de Segurança. E diante disso, existe uma equipe, né? E eu fiz uma pesquisa que vários escritórios de advocacia estão ofertando essa consultoria, que não é tão simples para uma empresa, apesar do vacatio legis, foram de 2 meses, né? Porque essa história começou em 2018, depois teve mais o tempo aí para as empresas se adaptarem, e surgiu vários escritórios de advocacia, não é isso? Com
essa assessoria para que as empresas pudessem se adaptar. Gó, você como uma advogada, você vê isso como uma grande perspectiva na mudança do cenário para a prestação de serviços jurídicos, já saindo dessa judicialização e entrando numa nova modalidade que existe de escritórios de advocacia, uma característica multifuncional? Sim, vejo sim. Principalmente porque é mais uma oportunidade para nós que advogamos, né? A compliance, ela está aí e a gente pode se especializar nessa área, oferecer nossos produtos. E com relação à questão da proteção de dados, no meu caso especialmente, meu modo de trabalhar, eu modifiquei totalmente o meu contrato. No contrato de honorários, eu tenho uma cláusula lá em que eu peço para o cliente, né, especificar quem, além dele, pode ter acesso à informação dos processos, sobre o processo. Então, nisso, o meu escritório fica respaldado com relação a essas coisas. E deixo claro também na procuração. A procuração fica até mais fácil de outras pessoas terem acesso, porque basta acessar o processo, em que pese também fica registrado lá, né, quem penetra no PJE. Mas, enfim, a questão do compliance, ela pode muito nos ajudar enquanto advogados, operadores do direito. É mais uma oportunidade de trabalho, é uma forma de judicializar tanta coisa, trabalhando com a mediação, com a extrajudicialização. Então, eu acho que não veio para atrapalhar, veio para regular, e para regular precisa-se de profissionais preparados para isso, né? Eu quero informar para os nossos telespectadores um pouco do que significa a Lei Geral de Proteção de Dados. É a entrada em vigor da GDPR, né? No âmbito que foi, ela é um filhote do projeto da Europa, né? Da União Europeia. E eles pressionaram o Brasil, até porque você disse os dados, que nós somos um dos principais vítimas de ataques cibernéticos. E aí, né, como a gente está lidando com o comércio internacional, fala, olha, Brasil, faça a tua parte aí, porque nós já fizemos aqui a nossa. E aí, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709, que foi sancionada dia 14 de agosto de 2018, com um conteúdo bastante similar ao regulamento europeu, né, Matheus? E desde que foi publicado, a nossa LGPD sofreu diversas alterações. Ela estabelece regras para coleta e tratamento de informações de pessoas físicas, né? Eu achei interessante que até um raio-x de um dentista guarda uma informação, né? Por empresas e instituições públicas, objetivando a garantia do direito à privacidade do indivíduo, o que afeta em maior ou menor escala todas as empresas que já dificilmente tinham uma organização para tanto. Matheus, eu quero te fazer uma pergunta muito simples. Às vezes, quando eu chego no hotel, eu vou falar algo que eu já fiz aqui, tá errado, gente, mas medo. Eu já menti meu CPF várias vezes. Eu dava meu CPF errado. Aleatório. Dava um CPF errado. Não é que eu já fiz isso. Quem nunca? 050. Um número aleatório. Eu dei meu CPF várias vezes errado, com medo de dar. Às vezes o nome... Como é o seu nome? Adriana. Então, assim, eu te pergunto em relação a isso, né? A gente tem medo ainda de dar dados ainda, porque sabemos que noite e dia, eu que trabalho no plantão policial, eu sei que quase mais de 50%, 70% das ocorrências são crimes cibernéticos. É difícil um de nós aqui não ter sido vítima. Eu gostaria só de pegar essa deixa para ele responder num pacote Sim. só.
Uma dúvida que me ocorreu aqui agora. Todas as vezes que a gente vai ao mercado ou à farmácia e pedem, Pede o CPF. coloca o CPF na nota, explica um pouquinho se isso é bom ou é ruim, aproveitando Eu acabo na dando, resposta. viu? Eu acabo De verdade, dando, de mentira. Rapaz, às vezes eu dou de verdade, dependendo do estabelecimento. E às viu? Eu vezes dou. o valor é menor do que R$ 100, por exemplo. O valor é muito baixo e mesmo assim eles pedem, né? É. E outra coisa também, Matheus, antes já fazendo esse parênteses Aham. aí, aproveitando. Quantas vezes já recebemos ligações e falam assim, e fala o número do CPF da gente certinho, fala o nome, que a gente fica assim, eu não quero falar com você não, e desliga na cara, porque eu já fiz hein? várias. Porque já ligam pra gente, já falando os dados da gente, e a gente fica até com medo. Eu nem atendo, nem quero, não dou dado nenhum por telefone. Mas a pessoa já vem com os dados para ver, não, se o CPF não inicia, ainda vem assim. Então, Ligações isso, do como banco que a é gente muito vai- recorrente, né? Isso é banco, telefonia é demais. Telefonia é direto, faz esse tipo, né? Não, porque temos aqui seu cadastro, quer dizer, eles precisam se adequar também, entendeu? E isso a gente percebe que isso continua, né? Mas enfim, voltando para Matheus. É bem interessante a gente imaginar o seguinte, que a empresa que se adequa à LGPD, ela acaba tendo um diferencial competitivo. Porque isso que vocês falaram, essa Exato. insegurança, a gente acaba não tendo. Quando você, de repente, fornece seu CPF e algumas informações pessoais suas, são informações que a pessoa pode fazer qualquer coisa, pode abrir empresa, pode contrair venda, algo a crédito, né? Financiamento. Pode, de repente, criar um cartão, pode fazer empréstimo consignado. Quantos casos a gente não tem de idosos Na minha Vários. área, inclusive. que começam a ver a aposentadoria diminuir, já é pouca, né? E aí, de repente, quando ele começa a ver, tem 1, 2, 3, 4 empréstimos consignados. Que ele nem conhece. Tem situações em que a pessoa se aposenta e antes que ela receba a carta de concessão do benefício, o banco já liga para ela oferecendo crédito, né? Empréstimo A carta de consignado. benefício nem chegou. Nem chegou, mas o banco já sabe que ela está aposentada, que foi deferido o benefício. E as empresas de consignados todas têm esse acesso, né? Desse banco Parece de que eles dados. têm um banco de dados, né? Esse é um setor que realmente precisa de uma atenção toda especial, porque muitos dos dados que são absorvidos aí, ou extraídos, né, por falsários, eles acabam vindo das próprias empresas de consignado, que repassam, né, aleatoriamente os dados pessoais. E eu tive 2 processos recentes em que preciso fazer uma perícia, né, grafotécnica, e a perícia constatou que não era a assinatura da cliente. Quando você, de repente, vai na farmácia e dá seu CPF, qual uma ressalva assim que corre muito assim, né, entre quem está estudando a LGPD, da possibilidade, de repente, da farmácia passar aquela informação do medicamento que você consome para o plano de saúde. E aí, de repente, o plano de saúde começa a ver que você tem uma doença pré-existente. Isso vai afetar o quê? Na Que é o meu contratação do caso, serviço. que é o meu caso. Ele vai acabar, é uma pessoa que toma determinado medicamento, possivelmente tem uma série, né? Aí tem hipertensão, tem isso, tem aquilo e tal. Então, assim, vai fazer um uso maior do plano, consequentemente, eu posso tentar até, né, o plano pode estabelecer um valor acima, né, do que pratica no geral, por conta desse conhecimento. Você quer ver outra coisa interessante? Você vai na farmácia e a farmácia pergunta para você assim, ó, você quer o desconto do plano? Né? E aí tem seu plano, aí que seu plano está recebendo diretamente a informação. Vocês sabem que eu sou assídua na farmácia, né? Assídua, né? E eu faço uso contínuo de medicação. E faço uso de medicações de alto custo. É a primeira coisa que eles me perguntam. Quer o desconto? Não, nós temos um desconto aqui bom, que é do plano e do laboratório, que dá um desconto ainda maior. Aí você fica, né? Como é que você... A gente ainda não tem, assim, uma transparência com relação a como esses dados são disponibilizados, a quem eles são partilhados. Sim. Porque imagina que esse é um dever da empresa. Esse é um dos direitos do titular do dado pessoal, de saber com quem a empresa está compartilhando seus dados. Qual o objetivo, onde é que ela faz essa guarda. E assim, fazendo um parêntese aqui, vamos imaginar a LGPD não só se aplicando aos arquivos ou às informações que estão na rede, tá? Mas se você é advogado, por exemplo, e você tem, né, um arquivo ali com as pastas dos seus clientes, você precisa ter uma proteção especial sobre aquele arquivo físico também. Até porque, Matheus, se eu quiser chegar na farmácia agora, que eu faço compra de medicamentos,
André, se ela quiser chegar na farmácia agora e perguntar quais são os dados que você tem ao meu respeito, esse empreendimento, essa farmácia tem que me fornecer Obrigação. todos os dados, né? A LGPD, ela fala sobre isso. E você tocou num assunto muito importante, Matheus, eu quero enfatizar aqui, que a empresa que se adequar à legislação, ela é um diferencial, né? Por conta desse constante vazamento que nós todos sofremos, né? A gente vai... aquilo desagrega valor naquela propriedade intelectual, naquela marca, naquela prestação de serviço. Se eu souber que aquela empresa ali, ela deixou um dado de alguém vazar, eu não quero aquele serviço mais. Eu vou trocar para um que possa dar essa garantia que meu dado vai ficar ali, né? E é outro ponto também que a gente pode enfatizar aqui. Só um detalhe aqui, até para eu entender, até mesmo sendo advogada, mas é uma área que muita gente ainda desconhece. E como a gente questionar se essa pessoa, se essa farmácia, se essa empresa está sendo adequada, se ela está adequou, né, à LGPD? Porque a gente precisa saber. Então, a gente pergunta como é que funciona essa abordagem, só para poder entender, né? O ideal é que a empresa que está adequada, Sim. ela forneça meios para que você faça um requerimento, né? Claro, a empresa a lei determina um tempo de resposta. 15 dias, né? 15 dias. Diz que é pouco tempo. É uma jabuticaba, né? Porque na Europa são 30 dias Exato. por mais 60. Quando você usa esse prazo, a Europa está discutindo proteção de dados há décadas, tá? Sim. Então, quando você analisa na Europa, quem consegue dar uma resposta como essa, né, a uma exigência de algum titular de dado pessoal, Sim. sobre alguma informação pessoal sua ou o exercício do direito, né, enquanto titular, a gente cai por um percentual muito pequeno de empresas que consegue fazer isso em 15 dias num continente em que você tem uma legislação já consolidada e que o debate sobre proteção de dados ele é já amplo. E aí você vem para o Brasil, para 15 dias é praticamente impraticável. Especialmente para empresas que ainda estão em fase de adaptação. Vou dar um exemplo para vocês de farmácia. Eu fiz uma compra numa farmácia e nesse dia eu estava de bom humor, dei meu CPF. Quando eu cheguei sábado, eu recebi um e-mail da farmácia. Eu falei, deve ter alguma relação com a compra que eu fiz. E aí eu quero levar a atenção de vocês para uma questão de que mesmo as grandes empresas têm vacilado demais. Quando eu abri o e-mail, o que era? O e-mail era de um cara chamado Matheus Santiago também, né? O nome era um pouco diferente. Sim. E esse e-mail era o teste de Covid desse cidadão, que é um dado sensível. O que é que o Google ele fez? A farmácia manda o e-mail para o cara, só que como o e-mail dele parece com o meu, o Google mandou para minha caixa de e-mail também. Nossa. E eu começo a pensar o seguinte, o que é que, de repente, meu não está indo para essas pessoas? Tem um cara que tem o nome dele lá, né? É Matheus Santiago, que tem um sobrenome, que eu sei que ele deve na faculdade. Já recebi vários e-mails de cobrança dele. Agora a faculdade está chamando ele de volta. Então, assim, a gente percebe que nem os grandes players estão totalmente preparados para cumprir a lei. E aí a gente tem no Brasil a figura da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autarquia federal que hoje, com a roupagem de autarquia, ela tem um poder muito maior de fiscalização, inclusive podendo ser titular, ser parte, né, em processos judiciais. E uma das coisas, por exemplo, que a ANPD pode fazer, além de multar, é publicizar a infração. Então, imagina aí, né, pegando o gancho que ele falou sobre a questão de propriedade intelectual, um dos grandes ativos das empresas são os ativos intangíveis, de onde, né, a gente pode aí colocar aí as marcas, aquilo que é imaterial, as patentes, aquilo que é imaterial. Imagina que você tem uma infração como essa, publicizada, isso vai atingir a sua marca e o seu valor de mercado necessariamente tende a cair. Então, assim, os próprios ativos de propriedade intelectual acabam sofrendo influência dessa lei, muitas vezes por ter uma ligação com a marca, muitas vezes por algum produto que você desenvolve e é um ativo de propriedade intelectual, como um programa de computador, por exemplo. Se você cria um programa de computador que vai fazer gestão de RH, bom, esse programa tem que ter, né, as proteções de segurança da informação necessárias para que você consiga inserir os dados, né, dos funcionários da empresa ou mesmo dos consumidores e aquilo ali
tenha, de fato, um mínimo de proteção razoável. Porque, assim, ó, a gente não estabelece uma proteção infalível. Isso é muito difícil. Quando a gente está conversando aqui, ó, pode ter certeza que tem muita gente pensando em como acessar algum banco de dados, em como driblar um firewall, confundir um antivírus, como, de repente, mandar uma mensagem com um link falso e aí conseguir levar para um site falso e captar dados das pessoas, né? Esses dias minha mãe, alguém mandou mensagem com a foto de minha mãe, né? Começou a pedir dinheiro e tal. Só que assim, a forma de falar, né? Um filho conhece como a mãe fala, né? E minha mãe mora no 2º andar e eu estou no 3º. Então a gente está pertinho ali, a comunicação é fluida. Daí esse cara começou a me pedir dinheiro e quando eu mostrei que eu sabia que era fraude e tal, aí o cara, né, disse algumas coisas para ele mandou uma mensagem de volta para mim com audácia dizendo o seguinte: rapaz, ó, eu sei que você tá quebrado, faz o seguinte, ó, manda seu Pix que eu vou mandar dinheiro para você. Então assim, os caras estão banalizando e se a gente vacilar, a gente cai no golpe mesmo. Imagina aí, ó, eu mando para 50 pessoas, 3 depositam alguma coisa. Eu que gostaria de aproveitar e fazer uma complementação, né? Às vezes a gente fica muito assim, não preciso utilizar meu CPF para o meu score aumentar, né? Tem muito esse discurso da questão do score. Você não consegue fazer um cartão porque seu score está baixo. Então, todo lugar que nós chegamos, as pessoas logo falam: me empresta seu CPF para mim saber como está seu score, se você pode fazer um cartão. Então, imediatamente a pessoa, né, que está ali necessitada de fazer um cartão, precisando muito, aí entrega o CPF. Então, ocorre muito. Outra questão também, às vezes, aproveitando a discussão da farmácia, quando chegamos na farmácia, aí fala, me empreste seu CPF para saber se você tem desconto. Aí você fala, não quero não. Então não vai ter como eu fazer a busca aqui para você. Toda essa movimentação de dados, né, na farmácia, às vezes até no botequinho da esquina, né? Às vezes até num vendedor ambulante, toda essa circulação de dados, e ela tem um propósito, né? Criar uma identidade do consumo. A nossa identidade, todo mundo sabe que é algo que a gente compra ali pesquisa na internet, né? Se eu quero comprar um determinado livro, ou uma determinada roupa, ou um determinado acessório, é coisa instantânea que você já começa a receber os anúncios desse tipo de produto que você deseja comprar. Então, a gente verifica, né, o Matheus, que quando vem uma lei dessa, que nós estamos aqui discutindo, ela é para uma proteção. A gente fala muito da empresa, que ela tem que se adequar, né? A gente tem que ela tem que cuidar os escritórios, guardar os arquivos, ter um tratamento específico, porque a lei falou o que tem que ser feito, mas não falou como a gente vai ter que fazer, né? Esse que é o grande X da questão. Mas ela é uma lei de proteção à pessoa. A pessoa, porque a minha identidade pode parar na caixa postal, como parou do outro Matheus Santiago, e os meus dados estarem aí rodando, né? A minha identidade, qual é a minha ideologia política, qual é o meu gosto, né, de roupa, qual é a minha marca de tênis, né, Vivi? Você já tem uma identidade rodando aí? Eu achei até interessante da sua fala, porque na faculdade a gente realizou um projeto que foi exatamente sobre a LGPD, que é de então, uma matéria que é projeto integrador. E a gente analisou o caso de Clara Castanho, não sei se vocês lembram. Porque a gente pensa muito que dados é apenas o CPF, o RG, mas tem os dados chamados dados sensíveis, que é em relação à religião, em relação ao gênero. No caso dela, ela foi estuprada, né? E aí ela gerou o filho, e nisso ela decidiu fazer uma adoção legal. E nisso que ela fez essa adoção legal, uma enfermeira acabou vazando os dados delas, e isso chegou nas redes sociais. E a vida dela virou um debate público, no qual ela foi muito prejudicada, que até então que ficava de um dilema, né? Quem concorda, dá sua opinião. Quem não concorda, dá sua opinião. E a vida dela ficou exposta. E, Liz, quando você falou dessa questão,
me fez lembrar desse caso de Clara, porque ela teve sua vida exposta por uma situação que ela achava que os dados dela estavam seguros. Porque até então, um hospital, a gente pensa que a gente está seguro. Um ambiente e a gente seguro, vê né? que o hospital, até o hospital, que é um ambiente que, vamos supor, é seguro, não é tão seguro assim. Então a gente vê até que limite, né? As redes sociais, né? Essa não proteção acaba invadindo. E a gente percebe que foi implementado acrescentado no inciso do artigo 5º da Constituição, a proteção da privacidade. E a gente vê que é muito pouco. Até a gente fala da questão de ser muito vago, né? Ser muito branda a questão da LGPD. E por isso foi criada a LGPD, então. A gente vive em um mundo que tem tanta tecnologia e pouca proteção, né? Então, essa LGPD é uma inovação, vamos supor. É novo, até para quem está em casa assistindo, né? O que Vi está falando é extremamente importante. Eu tenho certeza que ela tirou nota 10 no trabalho. Mas o que Vi estava falando com relação a essa proteção de dados, né? Muitas vezes essa proteção ela não é dada a todos os funcionários. Eu estou dizendo isso porque lá na instituição que eu trabalho como docente, nós passamos por uma oficina, um curso para se adaptar à LGPD. Por quê? Não foi a enfermeira? Exatamente. Você vê que ela envolve, né, Matheus, toda uma cadeia produtiva que lida com dados das pessoas. Exato. Que não é. Aí no dia que eu estava recebendo essa oficina, eu parei. Por mais que eu sou da área do direito, eu falei, mas isso aí não é lá para o pessoal da administração, do RH? Não. É para todos os funcionários, porque a proteção de dados envolve todos que fazem uso, não é isso? Perfeito. E quando você cria dentro da empresa essa cultura, né, de respeito à privacidade, basta a gente falar que o maior responsável por qualquer incidente de segurança da informação ou vazamento de dados, né, como popularmente conhecemos, é o erro humano. Então, as pessoas são a fonte, né, talvez assim, prioritária em que os incidentes eles acontecem. E se você cria uma cultura dentro da empresa de que todo mundo realmente tem esse respeito, né, e assim, acho que essa cultura começa quando você ajuda as pessoas a entenderem que a informação pessoal dela é muito importante. Né? Você falou sobre a questão de dados pessoais sensíveis. Né? Você chega no hospital, está repleto de dados pessoais sensíveis. Que são o quê? Aqueles dados que fazem referência à etnia, raça, preferência sexual, gênero, saúde, posicionamento político, filiação sindical, partidária. Então, assim, são dados que podem, eventualmente, causar algum tipo de discriminação. Para esses dados, a lei, ela traz um rigor muito maior. Então, assim, uma das questões da LGPD, um dos princípios basilares, é a questão da necessidade. Eu fui semanas atrás, ser atendido numa clínica oftalmológica. Quando eu cheguei lá, eles perguntaram a minha religião. Só que, assim, que relação tem a minha religião com o meu atendimento? Né? Então, era um dado que eu não precisava dar. Eu não me sinto discriminado pela religião que eu adotei. Mas, assim, eu sentia que, como alguém que entende, ou que estuda, pelo menos, a proteção da privacidade dos dados, né? não havia necessidade. Uma vez me perguntaram até meu time de futebol. Me perguntaram o time de futebol numa entrevista, não me lembro o que eu estava adquirindo, né? Que time de futebol eu torcia. Rapaz, eu torço para o Atlético Mineiro, mas eu pensei com meus botões. Por que quer saber sobre isso? Eu pensando, refletindo aí na fala de vocês todas, e você, Matheus, eu sou advogada trabalhista e previdenciarista. Previdenciarista, você já falou aí, né, dos absurdos que ocorrem a partir das financeiras, né, dos bancos que financiam empréstimos. Mas na relação trabalhista, a gente entende que a empresa, o empregador, ele é responsável desde antes, né, naquele processo seletivo, durante e o pós-contrato. Por muito tempo. Né, das informações do seu funcionário, do seu ex-funcionário. Onde é que entra
a LGPD, no caso de uma empresa, vazar uma informação, uma razão por que determinado empregado foi demitido? Onde é que entraria, além da ofensa ao princípio fundamental, né, do direito de privacidade, de liberdade, de personalidade, onde é que mais a LGPD poderia contemplar e proteger esse funcionário? Se a empregadora fornecer informações relatando o motivo, se foi bom ou ruim dela ter demitido. Só um minutinho, Matheus, já baseado nisso aí. A carteira de trabalho traz todas as informações, inclusive. A carteira de trabalho ainda vem dizendo, né, porque saiu, porque deixou de sair. Muitos, eles colocam o motivo, a motivação, o que não deveria, mas principalmente quando é justa causa. Então, isso é muito complicado, a gente fica, né, e até no próprio processo, se ele está com o processo instaurado... Mas a minha pergunta, porque na justa causa, sim, a gente já sabe, né? Sim. É geral, que sabe. Sim. Mas quando não for justa causa... A empresa liga lá, eu quero saber se esse funcionário é com horário, se ele trabalha direitinho, e vou se ele ampliar é aqui um pouquinho, porque a LGPD pontua muito o compartilhamento virtual, né? Mas e quando for um compartilhamento físico? Contempla também? Sim. É para a gente entender assim, que a lei ela vai estar sempre relacionada a qualquer informação que torne uma pessoa identificada ou identificável. Vamos imaginar que a empresa divulga assim: tal funcionário que foi desligado há 15 dias atrás, foi desligado por esse motivo, né? Aquela informação, por mais que ela não fale diretamente do funcionário, mas como ela torna ele identificável, né? E eventualmente, se isso tiver alguma repercussão negativa, a honra, a capacidade, por exemplo, dele conseguir um novo emprego, né? E qualquer repercussão que prejudique, que traga algum prejuízo para ele, né? Uma vez ele conseguindo provar isso, né? Ele vai com certeza poder ser indenizado, né? Pelos danos sofridos. Então, é bem interessante a gente notar isso, porque assim, a LGPD, ela se aplica, o dado pessoal, na verdade, né? Ele vai estar relacionado muito a isso, a um dado que pode identificar ou tornar uma pessoa identificável. Por exemplo, só para essa questão de identificável, quando você recebe um e-mail do Google dizendo, lugares que você passou em abril. O Google usou o quê? A geolocalização. A geolocalização, por mais não diga que Andréia, mas ela torna possível a gente identificar uma pessoa que fez aquele trajeto e que, de repente, hoje está naquele local. Torna você identificável. Então, Matheus, eu ainda quero aproveitar o link aí do seu exemplo com o Google, que a gente recebe como se fosse o álbum de fotos daquela época, né? A gente acha lindo, maravilhoso, sabendo que alguém está me acompanhando a todo instante. Todos nós hoje tiramos foto pra caramba. Eu aqui, essas 20 fotos. E salva automaticamente na nuvem. Na nuvem. Eu queria te perguntar em relação a esta nuvem, que a gente paga para guardar os nossos arquivos lá. Quando você fala de nuvem, vamos imaginar a nuvem também. A nuvem é baseada num servidor, né? Sim. E esse servidor, em muitos casos, ele não está baseado no país. Então, muitas vezes, a gente faz muita transferência internacional de dados. Por quê? Porque o servidor está em outro país. Vamos supor, eu te mando um e-mail, ou te mando uma foto, né, sua. Essa foto vai para o servidor, que está fora do país, e depois vem para a sua caixa de e-mail, né, ou, de repente, para o seu celular, tudo mais. Então, assim, quando a gente utiliza esses programas, é muito importante que a gente saiba onde o servidor está instalado, e a gente procure, de fato, e-mails, empresas que tenham, né, uma segurança adequada, e aí a gente tem que pesquisar, tem que olhar, tem que ver se houve algum tipo de incidente com aquela empresa, para justamente a gente ter a segurança de que eu posso transmitir essas informações, pode passar pelo servidor dessa empresa, e eu sei que isso não... Assim, como eu falei, né, não tem ninguém que seja infalível, mas que é uma empresa que toma os cuidados necessários. Porque, por exemplo, tem países, se você tem, de repente, um servidor que está instalado na Europa, né? Então, você tem um continente que tem um regulamento que está estabelecido há anos, né? Para nós é interessante sempre olhar para a Europa, por quê? Porque alguns problemas que a gente está passando aqui agora, eles já passaram.
né? Então, assim, olhar para ver, né? Claro que a gente não vai trazer de lá ipsiliteris tudo que eles fazem, né? A gente acaba tendo que adaptar a nossa realidade, mas, assim, tendo cuidado com as jabuticabas, porque, né? Às vezes não resolve, só cria mais problema. Mas, assim, analisar as discussões. Quando você olha, por exemplo, eu assisti um documentário de como o GDPR foi estabelecido. E eu não tinha noção do lobby que foi contrário ao GDPR. Um lobby pesadíssimo, né? Foram discussões e debates muito intensas com relação a isso. E se lá foi assim, né? Imagina a pressão que, de repente, nós, enquanto país ainda em desenvolvimento, sofremos também. Pois é, eu quero só mudar a chave um pouco aqui da discussão, né? Passando aqui por Jéssica. Jéssica, o teu povo tem vários conhecimentos. Conhecimento que você diz que recebe muitos pesquisadores ali. E que são transmitidos, às vezes, né, esses conhecimentos. E a gente falando um pouco de proteção de dados, que tem tudo a ver com propriedade intelectual. Isso aí, Matheus sabe muito bem dizer sobre essa junção, né, de proteções da propriedade intelectual e a proteção de dados vem todo um arcabouço aí de proteção. Tem um tipo de proteção, Matheus, que é a proteção sui generis, que é justamente ligado para as comunidades indígenas. É da cultura ir lá registrar, porque é um direito. A tua avó tem certeza que sabe o remédio para dor de barriga, para resfriado, sabe tudo ali. E há uma cultura desse registro para a proteção. Eu vou contar isso, porque eu estava contando aqui que eu viajei para Brasília, né? E lá pegando um táxi para o aeroporto. E o taxista, ele é descendente ou ele é indígena. E ele me ofereceu uma garrafada, dizendo que a garrafada cura diabetes. Eu não sei se cura ou não vou nem entrar nessa questão, se a garrafada do taxista cura ou não. Logo ele me passou um portfólio da garrafada, dizendo que vai patentear, que vai registrar tudo isso, a garrafada dele, né? Ele tentando me vender a garrafada no caminho do aeroporto. E aí? Os tupinambás estão registrando já as garrafadas. Então, é muito interessante trazer à luz esse debate aqui sobre a Lei de Proteção de Dados e imaginar que ainda existem muitas pessoas que imaginam assim, para que indígena com proteção de dados? Indígena precisa disso? Acha que todo mundo pode adentrar no território, acha que todo mundo pode mexer, virar e fazer o que quiser com o indígena, né? Ainda há essa visão, a grosso modo, sobre as questões indígenas, de indígena não precisar de proteção nenhuma. Para quê? Indígena com proteção de dados é para ser mesmo feito de qualquer maneira. E sabe o que ocorre? As comunidades são muito poucas consultadas, né? Nesse sentido de perguntar essa permissão, essa orientação, saber se realmente pode utilizar. Então, via de regra, ocorre que muitas pessoas começam a utilizar determinadas costumes, coisas tradicionais de comunidades indígenas e o próprio indígena nem sabe, nem tem conhecimento, né? Porque também é uma lei nova. Então, se é nova no ramo jurídico, imagine para nós enquanto indígenas, né? Mas, assim, é muito raro, Liz, ter, de fato, assim, essa consulta de proteção de dados na questão indígena. E de experiência minha, assim, nunca teve ninguém, assim, nesse sentido de procurar registros. A comunidade para pedir essa permissão para o registro de determinadas situações mais complexas. O que ocorre muito é a permissão no sentido de pesquisa, de estudo, né? Porque como vai fazer uma coisa de publicação e aí para não mais tarde ocorrer problemas com esse pesquisador, aí se pede essa permissão para se inscrever. Mas em determinadas pequenas coisas assim de banhos tradicionais, como você citou, de remédios, muito raro, né? Porque às vezes a pessoa tem um conhecimento tradicional, leva para fora, mas não menciona as comunidades. Matheus, você que é aí um estudioso da propriedade intelectual, né, está doutorando nesse sentido,
tem essa proteção, né? Que chama proteção sui generis, né? Dentro da propriedade. Exato. E assim, quando a gente fala sobre conhecimento tradicional, o que se percebe é uma apropriação, muitas vezes, né, e talvez na maioria das vezes, sem uma contraprestação ou mesmo sem uma autorização do povo que aquilo foi tirado. E aí o que você percebe, por exemplo, você tem alguns países, como a Coreia do Sul, por exemplo, que tem uma base de dados de conhecimento tradicional. E A Coreia. Exato. Como é que acontece assim? O que é muito comum, né? De repente, como você falou, várias técnicas e produtos que são utilizados, né? Justamente como uma forma como no formato medicinal, né? Eles são muitas vezes o insumo e são a fonte de muitos produtos que a indústria farmacêutica vai utilizar. A grande questão é que a gente começa com as comunidades tradicionais, com aquele conhecimento, né, e aquele conhecimento se dissemina, alguém vem em determinado momento e consegue transformar esse conhecimento tradicional, muitas vezes, num procedimento ou num medicamento, né, e, assim, as comunidades, elas não conseguem ir até o final vamos dizer assim, do processo, né, de produção daquele medicamento, porque no meio do caminho alguém se apropria, né, e eventualmente é muito comum que a contraprestação, por conta daquele conhecimento que foi compartilhado, ele não alcance, não chegue lá na ponta de quem desenvolveu, de quem tem muitas vezes séculos, né, de práticas e de conhecimento. Isso acaba sendo apropriado. Inclusive, Matheus, ocorre muito em casos de produtos naturais mesmo, né? Utiliza determinados medicamentos da medicina tradicional de um povo e nem sequer pede autorização, faz uma consulta. Então, isso é muito corriqueiro, ocorre muito. E industrializa esse conhecimento, né? E o mais incrível também, porque antes da medicina científica, é feito um conhecimento da medicina tradicional, porque é um conexo, né? Tudo é retirado da natureza. E essa natureza está onde? Dentro das comunidades indígenas, né? Dos povos tradicionais. E essa criação de uma base de dados, né? De conhecimentos tradicionais, acho que acaba, né, consagrando, né? Esse saber. E a própria proteção sui generis também vem como uma forma de vamos dizer assim, de trazer um reconhecimento e, acima de tudo, um retorno, né, de onde aquele conhecimento ele originou. Para a gente entender, assim, a propriedade intelectual, qual é o objetivo dela? É proteger as obras do intelecto. As obras do intelecto. Então, alguém, né, desenvolveu. E aí, o que eu acho bem interessante da propriedade intelectual é que ela é muito democrática. Ela vai desde as comunidades tradicionais, né, desde o pequeno produtor rural, certo, até os grandes laboratórios. A gente vai olhar, né, para o passado recente e ver quanto esses laboratórios eles lucraram com o desenvolvimento de patentes de vacinas, por exemplo. Sim. Né? Então, os royalties foram... Então, assim, ela é muito difundida, né? ampla. A nossa preocupação é de que ela seja um instrumento de inclusão e não de exclusão. Vivi, você tem um caso aí pertinente, que é da fadinha, não é? A preocupação em registrar e registrar rápido. A gente já está até com uma preocupação do nosso registro aqui. Como é o caso da fadinha? Todo mundo aqui acho que já ouviu falar, né? Da fadinha do skate. E esse caso foi emblemático, né, Matheus? E foi bastante marcante, né? Porque retrata a história nos Jogos Olímpicos, que ocorreu em Tóquio, de Raíssa Leal, que ela tinha apenas 13 anos. E ela se tornou uma celebridade, né? Vamos supor. Porque quando ela ainda tinha 7 anos, ela se vestiu de fada e fez uma manobra que era a manobra. Que foi até então comentada por um famoso, que é até Tony Hawk, que ele tem propriedade para falar exatamente dessa modalidade. E ficou famoso. Com isso, quando ela foi registrar a marca dela, né, fadinha do skate, ela descobriu que tinha 3 empresas, que entre eles era uma consultoria de odontologia.
que tinha a marca dela. Odontologia com skate? Odontologia, exatamente. O que impediu ela. E aí ela entrou com um processo, né, administrativo para que se anulasse, que desse nulidade a essa marca, que poderia ser tanto nulidade parcial como total. No caso, ela queria a nulidade total. E assim, foi bastante marcante, porque a gente percebe hoje em dia, né, que para registrar uma marca, por isso até então a gente está preocupado, né, em registrar nossa marca, é bastante importante para que outras pessoas não utilizem. E eu achei interessante que ela perdeu bastante lucro, porque na época cresceu 80% da venda de skates e ela poderia ter registrado a marca dela. E aí, por entanto, ela teve esse prejuízo, que 80% de venda de skates é muito alto. Tem E que agir aproveitando rápido. aqui rapidinho o exemplo da fadinha, eu trago aqui 2 exemplos bem próximos de nós. De um estabelecimento comercial que possui um nome há muito tempo e, de repente, um escritório, um departamento jurídico de um outro estabelecimento de outro estado fez contato com ele, porque já estava registrado há anos com este nome. E aí, mas tudo se resolveu, né, na mediação, na mediação extrajudicial. E, assim, não houve muito prejuízo para o estabelecimento aqui, porque ele adequou direitinho e conseguiu manter aquela marca que ele tinha, mas não o nome da empresa. E uma outra foi uma candidata que é conhecida com a marca. Qualquer pessoa que perguntar quem é fulana de tal aqui, todo mundo conhece. Talvez do sul da Bahia ao extremo sul da Bahia conhece. E nas eleições uma pessoa estava fazendo propaganda com o mesmo nome dela. Só que a pessoa pôde continuar, porque o nome estava registrado e o dela não. Da outra pessoa primeiro. Da outra pessoa estava primeiro. Então, Matheus, tem que correr. Quando você tem uma propriedade, uma marca, uma propriedade intelectual, tem que correr, porque quem chega na frente bebe água limpa. Em regra, sim. Em regra, E sim. também diga também os documentos que uma pessoa, quem está em casa, né? Quais são os documentos para fazer esse registro, né? Porque a fadinha dormiu. Em regra, quem registra primeiro, né, acaba sendo o dono. Só que a nossa lei, ela prevê uma possibilidade em que, se você, no curso do processo, né, da pessoa, provar que você já usava há mais tempo, né, você pode, então, ter preferência no registro. Mas, assim, você tem que entrar num processo administrativo, saber que a pessoa está registrando para poder fazer isso, porque é um pouco difícil. Vai acabar descambando, de repente, para uma ação judicial, e aí você vai ter que brigar na justiça para tentar anular aquele registro. Ô, Matheus, qual seria a orientação, então? É procurar um advogado e fazer uma pesquisa mais a fundo? Na verdade, assim, eventualmente, você tem poucos profissionais da advocacia que trabalham com propriedade intelectual, especificamente registro de marca, né? Acaba não sendo também você não precisa ser advogado para trabalhar com isso, mas precisa conhecer o trâmite do processo administrativo, que tem algumas nuances, alguns segredos que acabam, muitas vezes, criando problemas. Por quê? Enquanto a gente, de repente, aqui não tem uma cultura de proteção da nossa propriedade intelectual, a gente tem uma outra face do país que conhece a importância disso, que tem isso como cultura, Né? e registra. No seu estado, eu tinha uma amiga que trabalhava com propriedade intelectual, Minas Gerais. Ela falou assim: Matheus, eu tenho manicure de Minas que registra a marca dela. É uma proteção. Porque imagina, você trabalha as suas redes sociais com aquilo, você cria um engajamento com o seu público-alvo, você investe em propaganda, em marketing, em reputação, e daí, de repente, você tem que mudar tudo aquilo porque o dono da marca chegou. Muito É uma bom. perda de valor incalculável, né? Você perder algo que você trabalhou, que você conquistou, né? Que você investiu naquela... Porque construir uma marca não se constrói da noite pro dia. É um trabalho tremendo que as empresas, a indústria, até o próprio profissional liberal, que tem essa marca, um tanto de engajamento, que a gente fala muito de engajamento hoje, da noite por dia perder aquela marca ali. Não pode perder o tempo, né? Tem que correr. Agora, para a gente fechar aqui, perder tempo e dinheiro, né, Jéssica? Para a gente fechar aqui, que Beto já sinalizou aqui que está acabando. Quanto minuto falta, Beto? 1 minuto, Nossa! Beto. Gente, passa rápido. Passa rápido. Assim
tanta coisa. Matheus teria outra eu acho rodada que ainda com você. Tem que fazer Matheus parte certeza. 2, né? Parte 2. Então, pra gente falar aqui no último minuto de programa, até colocar esse tablet aqui. Ô, Jéssica, você trouxe o livro de um profissional que também trabalha. A Jéssica foi Gorete. E eu pensei Gorete. também nesse livro, ainda Só Todo pra mundo gente bebe, fazer Viviane essa também última pensou. parte aqui. Quem é o livro, eu conheço. Gente, é de nosso colega, professor e doutor Rafael Freire Ferreira, Autodeterminação Informativa e a Privacidade na Sociedade da Informação. Esta é a 4ª edição, já está atualizada com a lei, né, 13709, que a gente debateu aqui, mas eu penso que já esteja lá para a 5ª ou 6ª edição já, viu, gente? Então, tá aqui. Um livro muito bom, eu já li. aconselho, eu sugiro, me ajuda muito no meu trabalho, Sim. enquanto advogada, me ajuda muito, porque está bem atualizada, e prestigiar a nossa a prata da casa, autores né? conterrâneos, né? E uma linguagem acessível também. Muito né? acessível, muito acessível. Então, Doutor tá aí, Rafael é um profissional doutor Rafael exemplar. Freire, Autodeterminação Informativa e a Privacidade na Sociedade da Informação, e as unhas com cheiro, com aroma do nosso próximo patrocinador. Com certeza. Olha, gente, eu queria continuar aqui, porque eu queria ainda falar sobre a cultura do cancelamento, porque lá na delegacia, né, é um tal de... Às vezes a pessoa vai para um empreendimento, sabe, Matheus? E ali não gosta do empreendimento, ou tem algum conflito de comércio, de consumo, né? Um conflito de consumo. E aí a pessoa vai para a internet e começa a difamar aquele empreendimento, né? A cultura do cancelamento. Engraçado que você está falando que a gente não adquire a cultura de fazer os registros das nossas propriedades intelectuais, mas adquirimos a cultura de cancelar aquele empreendimento que eu não gostei. Enfim, não dá mais tempo para a gente travar esse próximo discurso e com certeza teremos o Matheus Santiago parte 2. Com certeza. Quando nós viermos para falar de cancelamento, vamos falar do cancelamento cibernético da internet, mas eu vou trazer uma foto do álbum que eu tenho lá em casa, do cancelamento de 1990. Cancelou, vai lá e rasga a cara. Tá cancelado. Com certeza, gente. Então, olha, Matheus, muito obrigada. Eu acho que foi maravilhoso. uma aula que nós tivemos aqui sobre Aprendi tanto, proteção meu de amigo. dados, né, sobre propriedade intelectual. Foi muito bom, eu agradeço imensamente você trazer para nós e para o nosso público esse conhecimento que é tão importante de nós adquirirmos essa cultura de termos as nossas propriedades intelectuais registradas. Vou registrar minhas crônicas, viu? Porque conteúdo de web é registrado e minhas crônicas aí tá muito visualizada. Verdade. E então vamos registrar. Muito obrigada, Muito obrigada, Matheus. Matheus. Muito obrigada, Matheus. Satisfação, tá? Tchau, tchau. E até o Tchau, próximo gente. Política Sem Obrigada. Mistério. Tchau. Tchau.